Bem-vindas ao programa Cuidar. Nossa entrevistada é escritora, bióloga e PhD em ecologia, Deise Miola. Ela é mãe do Miguel e do Pedro, esposa do Beto e proprietária da empresa Artemis Ambiental. Bem-vinda, Deise. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço o convite. Deise, como surgiu o interesse pela área ambiental? Foi desde pequena, né? Eu acredito que eu devia ter em torno de uns 12 anos, quando eu assisti uma reportagem na televisão sobre uma bióloga que estava tentando salvar da extinção uma ararinha azul no Pantanal. E aí eu entendi que era aquilo que eu queria fazer da vida e eu nunca tive outra vontade a não ser trabalhar com a área ambiental. Como você conseguiu conciliar a carreira acadêmica, empresarial e o tempo com a família? Bom, foi bastante difícil, né, principalmente na época do doutorado, eu tinha as obrigações, né, com a UFMG e, ao mesmo tempo, dirigindo a empresa. No começo eu ainda dava aula também, fui professora universitária durante mais de 10 anos, mas eu acredito que eu só consegui conciliar isso tudo porque eu tinha flexibilidade de poder trabalhar em casa, né, então, assim, ficar mais perto do meu filho e também porque o meu marido é meu sócio, então muitas vezes a gente acaba, unindo o útil ao agradável. Às vezes a gente tinha que viajar, por exemplo, a trabalho e acabava também passando mais tempo junto por conta dessa possibilidade, né. E aí ajuda, né? Ajuda, mas é muito difícil, realmente, necessita de muito empenho, Dedicação. muita dedicação e organização para dar certo, né, mas acredito que seja aí a experiência da maioria das mulheres hoje em dia, né, ter que É, conciliar esses objetivos profissionais com a família, né, as outras áreas da vida. Deise, você lançou recentemente o seu livro Coração de Vidro, uma história que conta o luto neonatal, né, o seu livro aqui. Conta um pouco sobre a história deste livro. Bom, esse é um livro autobiográfico, né, que, eu escrevi depois do momento mais difícil da minha vida, que foi a perda do meu filho, que viveu apenas 24 minutos, né. Então, eu conto desde o momento, da concepção, né, de quando eu descobri que estava grávida, todo o processo, de descobrir a doença, genética que ele possuía ainda durante a gestação, né, foi no ultrassom morfológico, e aí eu conto, eu mesclei, um pouco da questão da doença com trechos de diário, né, então eu coloquei alguns relatos, e tudo que tem no livro é muito verdadeiro, né, É que então realmente você passou naquele. sim, sim, é tudo 100% verdade, né. E aí o livro vai até o momento da perda, relato a perda, que foi já no momento do nascimento, né, ele nasceu, viveu 24 minutos e veio a falecer, e também o processo de luto. Então o livro também traz alguns trechos do diário que eu escrevi durante o luto, durante os primeiros meses aí, nesse momento mais difícil. Tem também o relato do meu marido, trazendo um pouco também da visão da perda do pai, né, como o pai se sente em relação à perda do filho, que muitas vezes é negligenciado, né. Às vezes a gente não fala do pai, né, dessa perda com ele, né. Sim, sim, porque há uma ideia generalizada de que o filho é responsabilidade da mulher, então, quando ocorre uma perda, é somente a mulher que sente, né, e isso não é verdade, né, inclusive, eu conheço muitos pais que passaram por perdas semelhantes e que relatam isso, né, de que se sentem menosprezados, esquecidos, negligenciados em relação a essa dor. Deise, e esse título? Por que esse nome, Coração de Vidro? O título, faz uma referência à doença que o meu filho teve, né, meu filho foi acometido por uma doença genética, chamada osteogênese imperfeita, que é popularmente conhecida como ossos de vidro, né, então por isso que o livro se chama Coração de Vidro, porque, eh, de uma forma bastante, simplória, a gente pode dizer, assim, que foi uma quebra do nosso coração, do nosso sentimento,
né, e também faz alusão a essa doença, que é uma doença que acomete muitas pessoas vivem com ela, mas ela tem vários graus, né, de acometimento. Algumas pessoas conseguem ter uma vida até relativamente normal, porque são acometidas pelas formas leves da doença, mas no caso do meu filho, ele teve a forma mais grave, que é a osteogênese imperfeita do tipo 2, que é letal. O livro, Daisy, foi escrito antes, durante ou depois do nascimento do seu filho? O livro foi escrito depois, mas eu reuni nele trechos que eu havia escrito durante a gestação e durante os primeiros meses após a perda, né. Eu tinha um diário que na verdade começou como sendo um diário para registrar a gravidez, e aí nesse meio tempo veio o diagnóstico, né, e aí eu comecei a registrar tudo aquilo que estava sentindo, né, durante a gestação, em decorrência, né, daquela dificuldade, daquela dúvida de como seria, né, se realmente ele iria viver muito pouco, se a gravidez ia até o final ou não, ou se por um acaso a medicina estaria errada e eu poderia ter meu filho por mais tempo. Então, assim, eu fui registrando todas essas angústias e depois, quando estava próximo de completar um ano, né, da perda, eu consegui reunir todos esses textos, organizei, escrevi outros relatos e lancei o livro. Mas foi mais ou menos quando completou um ano de morte que a gente conseguiu finalizar o livro. Esses relatos te ajudaram no seu processo do luto? Sim, bastante. Isso inclusive foi uma indicação de uma psicóloga que trabalha justamente com o luto, gestacional e neonatal, e ela faz isso como uma própria experiência, assim, um próprio exercício com as mães. Ela pede para que as mães contem a sua história da forma escrita, né, justamente para conseguir elaborar esse sentimento e colocar para fora. Então, assim, foi muito enriquecedor, foi muito terapêutico, na verdade, esse processo de escrever, sabe, de colocar isso tudo para fora e de buscar outras referências também, de conseguir, no final, colocar algumas informações úteis para pessoas que estão passando por processos semelhantes, né, então foi bastante terapêutico. Foi uma forma de auxiliar as mães também que não têm conhecimento, né, e está passando por esse momento difícil. Sim, uma das partes do livro, quando eu explico a doença, eu pensei nisso, sabe. Eu pensei nas pessoas que têm esse diagnóstico dessa doença e que não conseguem entender o que que é, né, como que a doença acontece, qual que é o erro, né, qual que é o problema ali no colágeno, na formação dos ossos, né. Então eu tento explicar, eu fui atrás de artigos científicos, né, e pela minha formação, Interessante. eu consegui ter acesso e entender, ler esses artigos científicos, entender o que que era a doença, eu pesquisei a fundo, e aí eu consegui transformar isso, em uma linguagem mais acessível, eu consegui explicar o que que era a doença de uma forma mais acessível, Uhum. justamente pensando naquelas mães e naquelas pessoas que se deparam com essa doença e que não têm essa formação científica, acadêmica, né, que Uhum. não conseguem chegar a esse nível de informação. Então tem um capítulo todo falando só sobre os aspectos genéticos da doença, explicando, como que ela ocorre. Eu vou voltar um pouco quando você começou a falar da sua gestação, como que foi para você saber do diagnóstico do Pedro, né, como foi essa gestação sua? Foi muito difícil. Eu falo que, foi um luto antecipado, e eu menciono isso inclusive em algumas partes do livro, assim, é um luto por uma pessoa que ainda não nasceu e não morreu. Então é extremamente difícil para uma mãe receber, ainda na gestação, a notícia de que o seu filho não vai sobreviver, de que ele tem uma doença genética incurável e que ele não vai conseguir sobreviver. Então, eu acredito que tenha sido o maior desafio das nossas vidas, seguir com essa gestação até o final, dando o tempo de desenvolvimento dele, esperando que ele vivesse o tempo que ele pudesse viver, né, que foi isso que a gente quis fazer, assim, que ele tivesse a oportunidade, de viver o tempo dele. Desde onde que você conseguiu achar, né, ajuda emocional para poder passar por esse momento?
Essa é uma pergunta complicada, porque é difícil a gente poder, dizer que conseguiu ajuda em alguém ou em alguma coisa. É algo que a gente elabora de dentro para fora, né. Eu pude contar muito com o meu marido, assim, que foi uma pessoa que esteve ao meu lado o tempo todo, né, durante todo o processo, tá até hoje, né, a gente está junto há 18 anos. Eh alguns amigos, algumas pessoas se fizeram presentes até mesmo distantes, né, mas em geral, assim, eu tive pouco apoio, porque também coincidiu de eu viver meu luto durante a pandemia. Então, assim, a gente perdeu o Pedro numa semana, e na semana seguinte as coisas começaram a fechar, os estabelecimentos começaram a fechar e a pandemia chegou. E justo naquele momento, assim, que ai, eu comecei sem problema. Justo naquele momento que as coisas começaram a que estava tudo muito incerto, né, então as pessoas não sabiam, o que iria acontecer, né, não tinha nenhuma perspectiva de vacina, todo mundo fechado, todo mundo isolado, então as coisas meio que se somaram, e aí o que foi, acredito que foi uma das coisas que, me ajudou bastante, foi esse contato próximo com meu filho, Miguel, né, e o meu marido, que a gente ficou confinado dentro de casa. E eu digo também que muita coisa que me ajudou foi leitura. Leitura, alguns filmes também, mas principalmente leitura, assim, eu li muito, muito, eu pesquisei muito, eu li coisas, assim, de psicologia, eu li coisas de ciência, eu li, romances e, assim, acredito que a literatura foi terapêutica nesse Entendi, processo. te ajudou muito. Foi sim. Deise, tá muito bom a conversa, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Às vezes, nós passa cada susto nessa vida, já reparou? E é por isso que nós tem que estar preparado para cuidar do nosso si. Comparação, eu falei para Vicente, para que nós tem o cartão de desconto da Cuidar, Vicente? Uai, é para ficar em dias com a saúde, ufa! Desde que nós fez o plano de assistência da Cuidar, nós tem desconto em médico, em exame, nós também tem desconto em supermercado, varejão, academia, loja de roupa, acessórios, salão de beleza, gás e até posto de gasolina, acredita? No fim do mês, os descontos ficam maior do que o preço da mensalidade dos planos. Olha pra você ver que trem bom. Pra nós viver muitos anos, tem que ter uma saúde boa. E isso, a Cuidar pode fazer pra nós. Tá esperando o quê, uai? Corre lá pra fazer seu plano também e aproveita a vida. A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que me machuca como uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Voltamos com o nosso programa com a nossa convidada Deise. Deise, quando uma mãe tem uma perda gestacional ou neonatal, que pela sociedade há um apagamento social para aquela mãe, não a considera como mãe, o que você tem a falar? Eu tenho a dizer que esse luto e essa maternidade, eles são muito legítimos, né. Depois de ter a minha perda, neonatal, eu comecei a ter contato com muitos grupos de mulheres que passaram por perdas semelhantes. Aconteceu já ainda durante a gravidez, quando muitas mulheres que eram do meu círculo, pessoas que eu conhecia há muitos anos, relataram para mim que tiveram, perdas gestacionais, que tiveram um aborto espontâneo, e que eu nem imaginava, né, que aquilo havia acontecido, porque essas mulheres, elas tendem a esconder essas perdas, né, elas tendem a lidar sozinhas com essa dor.
E eu percebi, principalmente com o apoio desses grupos, que é um luto legítimo, é uma perda legítima, e que uma mãe não deixa de ser menos mãe porque o filho dela morreu, né? Ela continua sendo mãe, só que o filho dela não está ali. Então, é muito legítimo, porque a mulher se torna mãe quando ela descobre que está grávida. Porque ela já começa a conceber aquele filho no coração dela, no sentimento dela. Então isso é muito legítimo, né? Embora a sociedade tenda a dizer que não, né? Que não teve tempo de convívio, o amor é construído. Até concordo que o amor é construído, mas ele é construído também na concepção do quanto aquela mãe idealizou aquele filho, se preparou para ele, né? E não é uma perda, é uma perda sem nome, né? Então, assim, a gente é uma coisa tão negligenciada que a gente não consegue nomear, né? Existe um escritor que eu costumo seguir, que ele fala, é uma dor sem nome, porque para um filho que perde o pai, tem nome, ele é órfão. Né? Para uma mulher que perde o marido, ela é viúva, né? Mas e a mãe que perde um filho? E o pai que perde um filho? Como chama? Não tem nome, de tão negligenciado que é, né? Então é muito importante a gente falar disso, a gente dar voz a essas pessoas, a essas mulheres, a esses pais, a essas mães, para que eles se sintam acolhidos, para que eles saibam que a sua dor é legítima. Lá na empresa, na Cuidar, a gente tem um projeto de apoio ao luto às crianças. Como que você e seu esposo lidaram com essa conversa com o Miguel? Bom, a gente tentou tomar muito cuidado com o momento em que a gente ia colocar as informações para ele, né? A gente foi passando as informações muito devagar. Então, primeiro a gente falou sobre a possibilidade de uma doença genética, né? E aí a conversa foi evoluindo. Mais para frente a gente falou sobre a possibilidade da perda. E depois, né, de que realmente havia acontecido, depois que o Pedro nasceu, a gente passou pelo todo o processo, velório, enterro, né? Ele vivenciou isso tudo, que a gente acha que é importante ele passar por esse momento. E nós contamos também com ajuda psicológica profissional, né, para atender ele. Mas a gente sabe que o luto infantil ele é diferente da criança, do adulto, né? Então a criança ela vai tendo picos, né? Ela passa por um processo intermitente que às vezes pode durar até a vida adulta, né? Realmente é diferenciado. Cada criança trabalha de uma forma diferente, e é no tempinho deles. Tem Isso, que respeitar, né? isso, exatamente. Deise, eu queria que você deixasse uma mensagem para alguma família que possa estar nos assistindo e passando por um momento dele. Bom, eu gostaria que, primeiramente, que elas reconhecessem que o seu sofrimento é legítimo, que esse processo de luto, né, ele é individual, ele infelizmente é solitário, ele não tem prazo para acabar, né? Eu falo assim que o luto ele dura durante muitos anos porque você sempre, independente se foi um filho ou se foi uma mãe, alguém, qualquer pessoa que você ama, que você perde, durante o processo de luto, você vive vários novos momentos sem aquela pessoa. Então vai ser a primeira Páscoa sem aquela pessoa, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães sem aquela pessoa. Então você vai ter um processo ali que vai ser intermitente durante muitos anos. Vai haver aqueles momentos de dor intensa e vai ter aqueles momentos em que a vida vai se encarregando de te levar para outros caminhos. E isso é normal, né? Isso é normal. Deise, e para quem quer ter o seu livro, onde que encontrar? Ele está à venda na Amazon, né? O e-book está disponível até mesmo para quem tem aquela assinatura. Ele está disponível gratuitamente para quem é assinante. Se eu não me engano, o valor do e-book é R$ 9,90 para usuários Kindle, né? Mas para quem quer o livro impresso, também pode comprar pela Amazon ou pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @DeiseMiola. Deise,
Muito obrigada pela entrevista. Suas palavras, eu acho que assim, foram muito emocionantes e com certeza vão tocar muita gente aqui em casa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Pessoal, até o nosso próximo episódio. Beijo florido!